Ok, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Um abração, tá? Queria poder dar um abraço pessoalmente a cada um de vocês aí, mas a distância não permite, então recebam o nosso abraço virtual, né? Estamos na hora, vamos começar então, fazendo a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos e vamos elevar o pensamento. Senhor Jesus, estamos novamente, Senhor, toda a nossa comunidade de irmãos, de amigos, de companheiros de jornada, de pessoas que se apoiam mutuamente, diariamente, para que possamos juntos fortalecer as nossas concepções, os nossos pensamentos e sentimentos, para que as nossas atitudes se convertam na expressão mais fiel daquilo que temos estudado, daquilo que temos lido e temos falado. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão neste momento conosco, irmãos e irmãs encarnados e também desencarnados. A grande coletividade em número muito maior de espíritos que está nos acompanhando neste momento. Que todos recebam a bênção divina, que todos recebam a luz de Maria de Nazaré, que todos recebam, Senhor, a tua luz, que todos possam ser abençoados e amparados pela grande legião de servidores do amor, do bem e da verdade. Que a luz de Ti, Senhor, que reflete a luz do Pai, possa nos envolver dos corações, possa envolver as nossas mentes e os nossos corpos, abençoando-nos o esforço de servir em Teu nome. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos iniciar. Boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? Fazendo estudos doutrinários. Nós temos o estudo de segunda-feira do Livro dos Espíritos, que é um livro de André Luiz, ou de Allan Kardec, né? Às 8 horas. Aí nós temos na terça-feira os Mensageiros, de André Luiz também, às 20 horas. De quarta-feira, o livro Céu Azul, de César Augusto Meleiro, às 9 horas da manhã. De quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. Como é que tá o som aí, pessoal? O som tá ok? E sexta-feira, Missionários da Luz, às 20 horas, também livro de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Como é que tá o som, pessoal? Tá ok? Ok o som? Então hoje o livro Missionários da Luz, 55º dia de estudo, né? Livro de André Luiz. Certinho? Minha imagem está demorando para chegar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tá ok para vocês, pessoal? Tá? Som bom, né? Tá certo. Então nós estamos no capítulo 11, intercessão, né?
É, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Então aqui nós estamos no momento, se vocês se recordarem, em que o espírito Alexandre, né, que é o instrutor do André Luiz, juntamente com o André Luiz, eles estavam ali naquele frigorífico, né? Eles estavam naquele frigorífico, naquele matadouro, né? Onde eles viram aqueles espíritos vampirizadores ali se atirando aos borbotões de sangue, aquela coisa, aquele quadro terrível lá, né? Em busca do Raul, que o Raul se matou e ele foi levado por um bando de espíritos malfazejos. E aí o Alexandre localizou onde é que estava esse bando e onde é que estava o Raul, né? E aí localizou, ele viu um espírito assim, com as roupas todo ensanguentadas, né? Como se fosse um zumbi, assim, em péssimas condições, né? Ele tentou conversar com o Raul, perguntou, né? Eles retiraram o Raul de perto dos espíritos, os espíritos debandaram, porque eles viram uma luz ali, né? Em torno do Raul, e eles perceberam que os espíritos amigos estavam interessados no Raul, né? E aí eles debandaram, com medo, né? Praguejando, saíram, né? E aí o Alexandre e o André Luiz levaram esse espírito para um local perto de umas árvores, assim, para tentar conversar com ele num local melhor. Mas ele estava meio dementado, ele estava alienado, não se lembrava de nada, nem da esposa, de nada, né? E aí o Alexandre então está providenciando o encaminhamento do caso dele, é, porque ele voltar à lucidez é voltar à dor. Então, se o Alexandre for trabalhar para despertar a memória dele, depois de um longo período de alienação em que ele foi sugado nas suas energias, eu até explicava para vocês, quando nós precisamos de energia para os processos mentais. Se nós passamos por processos de vampirização, nós podemos ter dificuldade de pensar, podemos ter dificuldade de ter vontade, de ter energia, de conseguir pensar, de conseguir sentir. A gente fica meio embotado. Por quê? Porque não está tendo energia para funcionar a máquina, né? Então ele passou por um processo de vampirização, né? Passou por um processo de vampirização e esse processo deixou então ele com uma condição bem ruim em termos de energia, né? Pessoal, o som tá ok ou tá baixo, né? O pessoal tá falando que o som tá baixo, mas aqui para mim tá, a princípio tá normal o som aqui. O que que vocês acham? Tá mais baixo que o normal? É isso? Ou tá normal o som, sim, pelo que vocês ouvem aí? Hein, João? Tá normal o som? Assim, tá no mesmo padrão que tem sido sempre? Né? Ok? Porque às vezes é o celular da pessoa, né? Às vezes a conexão da pessoa, né? Mas é bom ter o retorno de vocês, porque de repente pode ser que o meu som esteja realmente baixo, né? Tá normal o som? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá pra... Alô? Alô? Som? Oi? Som? Como é que tá agora? Melhorou um pouco? Tá normal aí? Porque às vezes pode até ser mesmo que esteja, né? Com alguma coisa diferente aí, né? Tá bom? Tá bom o som? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. O que é importante, né? Que esteja bom, porque senão... Tá melhor, Cida? É? Melhorou? Porque senão, né, outras pessoas vão ficar falando, né? E aí a gente não consegue estudar direito, né? Porque fica a questão do som aparecendo aí, né? Certo? Ok? Então vamos lá, né?
Tá ok o som, né? Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que a gente estava aqui, né? Tá. Então eles estão encaminhando o caso do Raul, né? Vamos ver como é que eles vão encaminhar agora, né? Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de dois irmãos, que se prontificaram a conduzir o infeliz, e daí a algum tempo encontrávamos-nos numa casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta, né? Então o Alexandre ele mentalizou, ele chamou alguns irmãos que pudessem ajudar no transporte, no conduzimento, né, no acolhimento desse irmão Raul, né, e ele foi levado para uma casa espiritual de socorro urgente, na própria crosta, na própria esfera da crosta, né? Alguma casa ali, uma casa espírita, alguma coisa, nós não sabemos, né? Mas é algum local na própria crosta que poderia prestar o socorro para o Raul, tá? Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar, né? André Luiz percebeu que era uma coisa mais precária, né? Os materiais de assistência, eles eram rudimentares, né? Então não era alguma coisa assim muito, né, superior, muito elevada, não. Era uma coisa bem simples, né, bem rudimentar, não comparado com o nosso lar ou qualquer outra coisa, né? Era bem simples mesmo o ambiente de tratamento aí, né? Adivinhando meu pensamento, Alexandre explicou. No círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. Interessante, né? De novo essa questão, né? Quer dizer, aqui na matéria, não se pode, nas nossas instituições, não se pode ter uma instituição completa de auxílio. Esse completa aí, entendamos assim, materiais sutis que eles usam em esferas superiores, procedimentos, equipamentos, substâncias, né? Raios. Não tem. Aquela UTI lá do nosso lar não dá, né? Os aparelhos e os procedimentos de nosso lar não dá para usar aqui na Terra, no círculo de vibrações antagônicas aqui da matéria. Talvez instituições que sejam muito bem estruturadas, muito bem protegidas e uma vibração muito boa, talvez seja mais possível, né? Mas não exatamente como é nas esferas superiores, né? Maria Lígia, Alexandre, eles estavam em busca de energia vital? Você diz quem que você fala, Maria Lígia? Os vampirizadores lá no frigorífico eles estavam em busca de energia vital, né? Estavam hipnotizando, né? O Raul, né? Estava hipnotizando o Raul, sugando a energia dele, a energia vital. Porque quem acaba de desencarnar ainda Bruna, aqui é o encaminhamento do caso é bem interessante o caso do Raul, nós vamos ver como é que eles vão, nesse capítulo a gente vai tratar só do caso do Raul, é bem interessante, tá? Então eles estavam sugando a energia do Raul, né? Porque quem acaba de desencarnar está mais repleto ainda de forças da matéria, né? Então eles acabam sugando essas energias, né? Certo?
Mas agora ele já está sendo atendido, né? Localizado num ambiente de socorro, né? O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante, que conta com a abnegação de muitos companheiros. Então, pelo jeito, não é nem uma estrutura material mesmo, pelo jeito aqui. Não é uma casa espírita, não é uma casa, uma família, não é uma casa física que tem a parte espiritual. Aqui, pelo jeito, é uma instituição espiritual na crosta, porque fala que é uma casa volante, é uma casa que se transporta de um lugar para outro. É como uma casa transitória, vamos dizer assim, tá? Que vai para os lugares conforme a necessidade, certo? No livro Obreiros da Vida Eterna, o livro todo se passa praticamente numa casa transitória como essa, nas regiões inferiores do umbral, né? Que chama Casa Transitória Fabiano de Cristo, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, né? Não aqui, né? Certo? Então, uma casa, uma instituição espiritual que na crosta, mas que simples, mas que presta o socorro necessário, né? A Mônica, como Campo da Paz é pelo jeito, uma cidade que tem postos de socorro nas imediações. Então ela deve ter um âmbito, né? Campo da Paz é mais perto aqui do planeta, mas tem postos esparramados, né? Também nas proximidades aqui do planeta, não exatamente na crosta, mas nas proximidades, né? Certo? Depois do Raul num leito-alvo, o devotado instrutor começou a aplicar passes magnéticos sobre a região cerebral, o cérebro do perispírito, né? do Raul. Né? O Alexandre começou a aplicar passes magnéticos, né? Passe, né? A energia do próprio Alexandre, né? Sobre a região cerebral do Raul. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Né? Por quê? Porque o Alexandre começou a ministrar energia, desintoxicar ele e ministrar novas energias para funcionar o sistema, para o sistema voltar a funcionar de novo, né? E aí ele soltou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando o coração do André Luiz, né? Porque de sofrimento, né? Eu morro, gritava Raul em suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acuda-me por caridade, porque ele atirou no próprio peito, né? Ele atirou um revólver, né? Então agora ele estava se conectando com a sua realidade. Estava melhorando. Agora ele está se reconectando com o ferimento, com o perispírito lesado, porque foi um suicídio, né? O perispírito lesado, a sensação de dor, né? De alguém que lesou o próprio corpo, né? Então ele estava se conectando com a realidade agora. E comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lancinante: meu coração está partido, ajude-me, não quero morrer. Né? Não quero morrer. Ele buscou o suicídio, mas quando sentiu, né? Então bate aquele arrependimento, né? Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Né? Então, voltando a lembrar, ele é um recém-suicida. Né? Ele se suicidou há pouco tempo.
Pelo jeito aqui, há poucos dias, eu acho. Não sei se deu para ter uma noção exata de quanto tempo aí que aconteceu, mas ou poucas semanas, eu não sei, né? Mas é pouco tempo. Então lembra o que eu falei, né? Que o Raul é um exemplo de um suicida que inclusive é, planejou o ato. Não foi um ato que ele estava completamente inconsciente, ou alienado, obsediado, e ele não sabia o que estava fazendo. Ele planejou, calculou, né? Ele calculou. Então, e mesmo assim, passados alguns dias aí, ou poucas semanas, ele está sendo ajudado. Está sendo ajudado. Entendeu? Então, é diferente em cada caso. É lógico que tem agravantes pelo fato dele ter calculado, ter planejado, ter deliberado longamente esse suicídio, né? Então tem agravantes, mas mesmo assim ele está sendo ajudado, tá? Então é importante a gente pensar nisso, tá? E a gente se dispor a ajudar, mesmo pessoas que estejam recém desencarnadas em função do suicídio, né? Certo? Mas ele estava sofrendo muito, né? A Catherine, Alexandre, ele foi ajudado mais rapidamente por qual razão? Olha, veja bem, ele estava nas mãos desse bando de espíritos aí, hipnotizado, vampirizado, né? Em tristes condições. Poderia ficar assim muito tempo. Mas aqui o capítulo se chama intercessão. Então, foi pela intercessão da Esther, né? Que eu tenho chamado de Esther, mas pelo jeito é Esther, né? Porque tem um acento no E, né? Esther, né? E a Itelvina, que é a amiga dela, que é mais velha do que ela que levou a Esther para conversar com Alexandre, né? Então foram as duas que pediram pelo Raul. Então o Raul. O Alexandre, então, acatando ali o pedido de auxílio, né, dessa conhecida dele, da Etelvina, foram ajudar o Raul. É uma intercessão, né? É lógico que, dependendo das condições do espírito, poderia ser que precisasse, que não tivesse condição de ser ajudado, né, tão rapidamente assim. Poderia estar em condições muito piores e não ter condição. Mas nesse caso aqui está tendo, né? Tá? Então cada caso é um caso diferente, né? Que tem implicações diferentes, atenuantes, agravantes, interseções, tem um monte de coisa, né? Que é até um pouco difícil para a gente às vezes entender exatamente o que ocorreu em cada caso, né? A Helena e Alexandre, quando a gente desencarna muito enfermo, o espírito leva essa enfermidade? Helena, o que acontece aí é que assim, nós podemos estar muito enfermos na matéria, mas podemos estar muito bem espiritualmente e até perispiritualmente, mesmo enquanto estamos encarnados, né? Ou seja, a doença está corroendo o corpo, mas o espírito está muito bem. Está aguardando o final da existência, muito útil, uma existência muito válida, muito trabalhada, muito harmoniosa, muito amorosa, né? E aí quando desprende, por causa da doença, a pessoa ela se recupera rapidamente no plano espiritual. Porque ela estava bem espiritualmente, porque ela estava bem perispiritualmente, entendeu? A diferença? Agora, quando a gente vai cultivando as doenças, quando a gente, inclusive a gente acaba criando muitas doenças, nós mesmos acabamos pelos maus hábitos, pela intemperança, pela indisciplina, pela rebeldia, pelos ódios, a gente vai criando doenças. E no final da vida a gente vai padecendo essas doenças
E a gente não fez um trabalho interior, aí a doença permanece após a morte, no perispírito da pessoa. Entendeu? Para que ela vá devagarzinho fazendo o trabalho que ela não fez durante a vida. O trabalho de mudança mental, de mudança do sentimento, de revisão das atitudes praticadas, para que o corpo espiritual, o perispírito, possa refletir agora uma mudança de atitude. Mas isso pode demorar bastante tempo, em alguns casos, tá? Então, por isso que é importante nós aqui na matéria cultivarmos o bem, fazermos o bem, né? Desfazemos todos os sentimentos negativos, a gente ir procurando realmente a mudança interior, uma vida saudável sobre todos os aspectos, para que a gente vá tendo a melhor condição na época do desencarne, né? Isso é extremamente importante, tá? Esther chamou o infeliz, né? A esposa dele, a Esther, né? Tem um nome bonito. Recordando a esposa devotada. Venha em meu auxílio, pelo amor de Deus, socorra-me, meus filhos, meus filhos. Estava numa crise, né? Coitado, ele estava sentindo aquele baque, né? Aquela dor terrível, né? E estava pedindo ajuda para quem pudesse, né? Alexandra cercou-se dele paternalmente e obtemperou. Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira dedicada. Então, assim, tenha paciência, Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Enfrente, está chamando ele a razão, né? Porque ele precisa, mesmo no meio dessa crise, ele precisa se ajudar. E também precisa deixar a esposa tranquila. A esposa e os filhos tranquilos, né? Por isso que o Alexandre está falando, né? Tenha coragem, enfrente corajosamente e não invoque o nome da companheira dedicada. Por quê? Porque nessa crise ele poderia começar a focalizar na esposa, nos filhos e até atrair ou causar mal-estar na esposa, nos filhos. Poderia desequilibrar. A esposa não foi pedir pelo Raul, a esposa não estava precisando já de ajuda, não estava bem. Imagina se o Raul começa a sintonizar com ela e mandar energias desequilibradas para ela, para os filhos. Então, Alexandre, aqui ele tá querendo proteger a família dele da influência dele, desequilibrante. Porque a influência do suicida é uma influência muito pesada, pessoal. Tá? E ele não tem esse direito. Porque foi uma situação que ele mesmo buscou. Vocês entendem? Os espíritos são bons, mas são justos. Ele não tem o direito de perturbar a família dele, de perturbar a mente da esposa, dos filhos, né? Então enfrente corajosamente a situação que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira dedicada. Não fique invocando, né? Porque a mente tem um poder incrível, né, pessoal? Mesmo à distância, tá? E nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Quer dizer, não chame pelos filhos, né? Porque a casa, a porta da casa material, da sua casa, a porta material da sua casa se fechou com os seus olhos. Gente, foi o Raul que buscou o suicídio. Entendeu? É muito triste, né? É uma situação muito dolorosa. Mas foi uma escolha dele. Então agora não queira retroceder e ir para casa e se vincular aos filhos, à esposa, porque agora ele precisa se equilibrar. E a família também precisa se equilibrar, né? É muito importante isso. E esse corpo já era, né? Então a porta da material da casa dele se fechou
Não tem mais. Ele vai poder ter um acesso espiritual quando possível, se possível, né? Que a gente nem sabe aqui, nem vai falar também depois, né? Tá, pessoal? Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, num momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. O Alexandre está dando uma primeiro choque de realidade nele, né? Está sendo bastante franco, com amor, com bondade, mas sendo bastante franco, para que ele não aumente os problemas dele, porque ele já criou bastante problema para ele e para a família, que ele não aumente mais ainda, né? Seria fácil para ele, né, segundo o Alexandre aqui, se ele tivesse cultivado o amor cristão, aproveitado as oportunidades, se ele tivesse encerrado a existência numa outra condição, seria razoavelmente fácil ele retornar à casa, visitar os familiares, mesmo que eles não percebessem ele. Mas nessa condição, não. Desse jeito, não. Entendeu? Certo, pessoal? Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação. Porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda. Porque ele terminou com a oportunidade. Não foi escolha dos espíritos, não foi determinação divina, foi o Raul que terminou espontaneamente com a encarnação dele. Tá? Imenso pavor a estampar-se-lhe no semblante, o interpelado revidou. Estarei morto, porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isto morrer? Absurdo. Né? É a constatação que a morte não existe. Né? É a constatação que a morte não existe. Muitos irmãos a gente atende que estão nessa condição ou piores, né? E que chegam, não sabem nem que desencarnaram, não sabem o que aconteceu. São levados às reuniões mediúnicas para a gente, para ter um primeiro choque com energias novas, para despertarem. Muitos, a gente nem faz propriamente o despertamento, a gente encaminha para os espíritos amigos, para que eles possam fazer o despertamento deles na hora que eles acharem mais conveniente, né? Então é isso, né, pessoal? Muito sereno, bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Ó, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Né? Tem muitos que acham que não deu certo, né? A maioria dos que a gente conversa, eles acham que não deu certo. Estão revoltados porque não conseguiram acabar com a vida. Puxa vida, nem acabar com a minha vida eu consigo, não deu certo. Né? E muitas vezes a gente nem fala que deu certo, né? Porque senão ele vai revidar, falar, mas eu estou sentindo meu corpo, eu estou sentindo... Não está preparado para entender a vida após a morte, né? Vai levar às vezes muito tempo para entender, né? Mas é difícil, né, pessoal? Nossa Senhora, né? Sem falar que a gente pode ter vivido isso já também, né? Você vê, a gente, né? Eu sempre trabalhei, né, na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, desde criança que a gente frequenta. Vocês estão se identificando com o nosso trabalho, com o trabalho da nossa Casa Espírita. Na verdade, vocês estão se identificando com essa vibração de Maria de Nazaré. Né? Não é com a gente exatamente, mas é a vibração desse projeto todo. E Maria de Nazaré é a mãe dos suicidas, né?
Maria de Nazaré é a grande benfeitora dos suicidas, é a grande socorredora dos suicidas. Então, quem dirá, né? Quem pode dizer que nunca teve problema com suicídio? Né? Eu não posso dizer, né? Então, para a gente ter tanta ligação assim com Maria e com essa obra, né? Alguma coisa tem a ver aí, né? A gente sempre trabalhou muito, assim, né? No Paraná, agora aqui na Paraíba, a gente sempre trabalhou muito com suicídio, muito com atendimento a suicidas, suicidas em potencial, né? Espíritos que já se mataram, né? A gente sempre trabalhou muito com suicidas e continua trabalhando, né? Certo? Alguma coisa nos vinculou a isso tudo, né? Alguma coisa nos vinculou, tá? Então a gente pode enganar uns aos outros, mas a Deus, a justiça divina, ninguém ilude. Revelando extrema vergonha ao sentir-se descoberto, o suicida prorrompeu em soluços, murmurando: "Ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz." Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim, explicando, né? O Alexandre, porque o Raul ficou lá, né? Naquela crise, né? De consciência, naquela crise física, tudo, né? Mas o Alexandre conversou com o André Luiz, né? Para eles se retirarem, né? Vamos, André. Nosso novo amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. Tá? Então, não havia nada o que fazer. Ele precisava repensar, ele precisava receber os primeiros tratamentos possíveis ali, se recuperar minimamente, né? Para daí o Alexandre e o André Luiz irem conversar com ele novamente, né? Até para saber das motivações, por que que ele fez isso, o que que aconteceu, né? Tá? De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório, que é o capítulo 11 aqui, né? Intercessão. É o serviço intercessório. Quando vocês oram por alguém, quando vocês pedem por alguém muito necessitado, que vocês acreditam que está muito necessitado, ora pela família, vocês oram pelos amigos, por alguém desencarnado, vocês estão fazendo uma oração de intercessão por alguém. Que conforme os méritos que se tenha, que você tenha, que a própria pessoa tenha, né, essa oração de intercessão, ela vale muito. Né? É uma ajuda fraternal em benefício de alguém que às vezes não tem condição, às vezes não tem méritos, mas ele tem o mérito de ter você como amigo, de ter você como um irmão, que vai fazer uma caridade, que vai ajudá-lo, que vai pedir para outras pessoas, para outros espíritos amigos, que às vezes você conhece no plano espiritual, familiares que você conhece que podem ajudar. É isso. Entendeu? Então o André Luiz estava impressionado com a complexidade do serviço intercessório. Entendeu? A complexidade. Você vê que a gente faz uma oração. Mas olha só, você faz uma oração, mas olha o que desencadeia. Olha a complexidade. Olha o tanto de estudo que a gente está fazendo em torno desse caso aí. Entendeu? As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim e para nós aqui, né? Constatação que o André Luiz está fazendo, né? Puxa vida, uma simples oração de uma esposa saudosa, viúva,
dedicado, haviam provocado numerosas atividades, né, para o Alexandre e para o André Luiz, né? Como agiria Alexandre na fase final? Que revelação teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? As perguntas que o André fazia, né, para si mesmo, né? Abrigando interrogações numerosas, aguardei o momento esperado, né, azado. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir aprendendo para a minha própria evolução. Né? André Luiz ficou super feliz de poder voltar ao caso para tirar as dúvidas dele, né? Esclarecer. Né? A Sueli, a sensação da morte será que é a mesma que a pessoa recebe uma notícia? Exemplo, câncer? A sensação da morte vai depender da condição em que se morre, né? O maior ou menor apego ao corpo, né? Então, as condições gerais em que a pessoa está desencarnando, se ela está mais preparada ou menos preparada. Então, a sensação da morte vai depender muito dos méritos ou não da pessoa, das condições gerais em que ela está partindo, tá? Da evolução dela ou não, né, nessa existência, tá? Encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Quer dizer, as condições dele eram essas, eram condições difíceis, né? Porque dilacerou o coração, né? Não é uma situação fácil. Ele está vivo no plano espiritual, mas quantos desajustes ele criou no perispírito? Nós não fazemos ideia porque a gente não conhece a medicina da alma. Nós não conhecemos exatamente como é que isso funciona lá no plano espiritual, os tratamentos que eles fazem. A recomposição do perispírito nós não sabemos, nós não temos ainda essa noção aqui na Terra, né? Mas ele estava lá se queixando da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do abatimento. Quer dizer, ele sente repercussões que só a pouco e pouco vão aliviando. Se ele tivesse sofrido uma ação lesiva de alguém, ele mais rápido se recuperaria. Mas como foi ele a cometer a lesão sobre ele mesmo, sobre o perispírito, ele mantém o problema ali muito mais difícil de tratamento. Na verdade, o tratamento mesmo vai requisitar uma nova encarnação. O tratamento requisita uma nova encarnação, não tem jeito. Tá? Porque é só reencarnando que vai conseguindo realmente reajustar certas necessidades do perispírito, né? Os campos energéticos do perispírito. Né? Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Você saber disso e lembrar disso ali conversando com eles, ele chorava, era um pranto angustiado, né? Tranquilize-se, disse-lhe o meu orientador com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Então, veja que a situação dele ainda não é das piores. O Alexandre está fazendo ele perceber isso. A situação não é difícil,
mas não é das piores. Tem coisas piores. Você vê, ele talvez tenha sido ajudado porque ele não estava agarrado aos despojos dele. Ele não precisou desse drástico, mas em muitos casos é o que acontece. Talvez isso tenha facilitado o socorro, né? Não era uma situação das mais difíceis, né? A Graça Barbosa, ele poderá vir com problemas no coração? Provavelmente, Graça. Provavelmente. Pode até, tem casos, aí a gente não sabe da sequência, nem vamos saber aqui no livro, não vai falar. Mas tem casos que a pessoa precisa, inclusive, ele precisa tentar renascer. Às vezes, algumas vezes, para que nas tentativas de gestação, o começo ali da formação do coração consiga ir adiante. Não tem muitos embriões, muitos fetos que vão se desenvolvendo, que de repente o coração para, havia uma má formação, havia um probleminha ali que não foi possível continuar. Muitas vezes são tentativas desses irmãos que precisam, algumas tentativas para recompor minimamente a região do coração e conseguirem ter uma existência em que, por exemplo, a pessoa consiga viver, mas ela vive com certa dificuldade no coração. Entendeu? Então, aí depende do caso, depende da gravidade, né? Aí depende de um monte de coisa, né? A Fátima Fiorinha, quem se enforca, qual será o problema físico na próxima encarnação? Poderá ter problema de coluna cervical, né? Poderá ter problema, facilidade de ter algum problema nessa região, lesão, até ficar paralisado, poderá acontecer, entendeu? Então, porque essa região é que ficou karmicamente prejudicada, no perispírito, tá? Então, pode ter dificuldades nessa região aí, né, das cervicais, né? Certo. Então, vamos lá. Está quase acabando, né? Ai de mim, suspirou o Mísero, porque além de suicida sou igualmente criminoso. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Então ele está dizendo, ai de mim, né? Porque além de suicida eu sou também criminoso. Aí nós vamos entender na história dele, nós vamos entender o que aconteceu, né? Porque aí ele está confiando bastante no André Luiz, no Alexandre, né? Que socorreram ele, né? Aí nós vamos contar a história e vamos encerrar, porque é uma história relativamente curta aqui, né? Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. O André Luiz está contando para a gente aqui, né, o resumo da história, né? Então ele veio do interior para a cidade grande, a convite do Noé, que era um amigo de infância dele, né? Companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentara-o certa vez à noiva querida, com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. Então o Noé, que chamou ele para a cidade grande, amigo de infância, apresentou a noiva para o Raul. Que era o sonho do Noé, né, se casar com essa moça, era a noiva dele e tudo mais, né? Aí, desde o dia, porém, que vira Esther, pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Era Esther, esposa dele, do Raul. Era a noiva do Noé, né? Que ia se casar com Noé, estavam planejando. Então. Desde a primeira vez que ele viu a noiva do Noé, ele nunca mais conseguiu esquecer a noiva, a moça. Personificava a jovem o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o patrimônio feliz.
né? Desde que viu a moça, falou, nossa, isso aqui, essa moça é o meu sonho, né? É o que eu mais gostaria de ter, o meu ideal de esposa é essa moça aqui, a noiva do Noé. O Raul pensando, né? O Raul sentindo isso, essa atração pela Esther, né? Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. O Raul. O Raul. Na presença da moça lá, ele se sentia o mais ditoso dos homens, né? Quer dizer, ele teve todo esse apaixonado aí pela moça, né? Como, porém, fazer-lhe sentir o seu afeto imenso, o seu afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe um empecilho que ele precisava remover. Quer dizer, como é que eu vou fazer a moça saber do meu sentimento? E o Noé, que é meu amigo, que me chamou aqui para a cidade, que me favoreceu aqui. Como é que eu vou demonstrar o que eu sinto para essa moça? Eu preciso remover o Noé. Eu preciso tirar o Noé da jogada. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Quer dizer, a moça não ia trair o companheiro. O Noé era infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Os dois estavam bem, não tinha nada de, né? E aí ele pensou então numa ideia criminosa, né? Eliminaria o rival, não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Mas como efetuar o plano sem complicações com a justiça? Como levar isso a efeito sem se comprometer com a justiça? Sem ser pego? Enceguecido pela paixão, veja como é que é a paixão, né? Que cega, né? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Você vê de novo a deliberação, o planejamento. Você vê a mentalidade do Raul é meio complicada, né? Ele fez isso no suicídio, fez isso né, nessa questão do Noé, né? Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Será que foi arsênico? Não sei, né? Pode ser, já se usou muito arsênico, né? E ele começou a usar em pequeninas doses e foi aumentando para aumentar a resistência dele àquele terrível veneno lá, né? De modo que ele criasse uma resistência que outros não teriam, né? Para outros seria fulminante, né? Atingido o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável, que ele próprio bebeu sem perigo algum. Você vê que planejamento, que cálculo, né? Terrível, né? Então ele colocou o veneno no copo do amigo, ele mesmo bebeu ali, não sei, né? Para tirar qualquer, sei lá, né? Noé, porém, desaparecer em poucas horas, passando por suicida a apreciação geral. Né? Quer dizer, Noé bebeu, acabou morrendo e foi tido como um suicida na época. Né? Que mente, né? Nossa Senhora. Atingida a realização do que mais desejava, Esther pertencia ali na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos, enfeitar-lhe o viver,
mas a sua consciência fora ferida sem remissão. E, logicamente, né, ele talvez fosse a pessoa mais próxima do casal, consolou a moça, deu apoio, né, ela devia ter alguma simpatia por ele, assim, né, e acabaram ficando juntos e se casaram, né, e enfim, ele conseguiu o desejo dele, né, o amor da esposa, os filhinhos e tal, mas a consciência dele foi ferida sem remissão, não tinha jeito. Nada poderia aliviar a consciência dele. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé, através da tela mental, exprobrando-lhe o procedimento. Quer dizer, em qualquer lugar, nas cenas mais íntimas, ele viu Noé recriminando ele. Será que ele estava vendo o Noé de fato? Pode ser. Será que era a consciência dele já num processo de deterioração aí mental, alguma coisa? Poderia ser também. Talvez fosse o próprio Noé que não estivesse bem, a princípio não tivesse perdoado e tudo mais, e estivesse por ali. Mas a gente não sabe, o André Luiz também não deixa claro se era, se não era, o que era, né? Mas enfim, o fato é que em qualquer lugar a imagem do Noé... Porque a pessoa quando faz um mal, ela não precisa nem ter espírito perto dela, mas ela fica paranoica. Ela começa a achar que todo mundo está sabendo, ela começa a ver em tudo má intenção dos outros, é porque ela começa a projetar os conflitos dela. Então isso é real, isso é um mecanismo muito ruim dentro de nós e resultado do mal que a gente cultiva, tá? Mas pode também o espírito que foi prejudicado pode aparecer também, tá? Então, mas em qualquer lugar estava lá ele vendo a presença do Noé. Os beijos da esposa, as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Ao invés de decrescerem, seus remorsos aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. Ele não estava suportando, ele queria se libertar daquele processo ruim que ele estava vivendo dentro dele, mas como fazer isso sem perturbar a esposa, sem enlamear a vida dos filhos, né? Como fazer? Aí a sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Ele era bem visto socialmente, familiarmente. Como é que ele ia explicar essa situação, né? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado, ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime que a cada dia se tornava mais iminente, né? Que tava, por isso que a esposa, a gente viu no começo, que a esposa sentia ele meio perturbado, sentia ele muito fechado, alguma coisa perturbava ele, mas ela não sabia entender o que era e não conseguia que ele se abrisse também. Mas era isso, essa era a razão, entendeu? A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato do seu drama silencioso, como ocultar a tragédia primeira. Quer dizer, ele ia tentar ocultar o suicídio dele também. Ele não queria passar por suicida, né? Por isso que ele tentou forjar para que parecesse um assassinato. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se
do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Atingido o alvo, num supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Aí a gente tem o momento específico, né, do suicídio, né? Dificilmente, como se os olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo. E em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local de dor. Quer dizer, ele viu que algumas pessoas estavam tentando ajudá-lo, talvez encarnados mesmo, né? Os espíritos tentaram ajudá-lo também. Mas aí ele sentiu essas criaturas, esse bando que levou ele, que arrebatou ele do local da dor, né? Desde então, o enfraquecimento geral tomara-o por completo. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis, na mão dos espíritos infelizes, né? E por fim, somente recuperar a consciência de si mesmo ali, naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Essa é a história do Raul, né? Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguiu: em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos vezes inúmeras pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem, né? Então, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, né? Semana que vem a gente continua, até porque esse capítulo continua. Ainda vai se prolongar um pouco, ainda tem coisas interessantes a respeito desse caso, tá? Então, que coisa, né, pessoal? Mas, enfim, né? Não adianta a gente chorar o leite derramado. O que adianta é analisar os erros, se propor a mudança e seguir adiante, né? Tentar reconstruir aquilo que foi destruído, tá? Vamos fazer a prece final, vamos agradecer as bênçãos que recebemos, pedir pelo Raul, né? Pedir pelo Noé, pedir por toda a família, que onde estiverem esses seres, filhos de Deus, criados para a luz, mas que em alguns momentos nós nos desviamos, Senhor, e acabamos tropeçando nas nossas dificuldades, que eles possam receber as nossas melhores energias, o nosso respeito, o nosso carinho, e que esse aprendizado que tivemos hoje possa calar fundo em nosso coração, como estímulo ao enfrentamento sereno e corajoso das dificuldades que nós mesmos também criamos para nós no passado não muito longínquo. Que a tua luz, Senhor, ilumine a todos nós e nos dispense na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho. Bom final de semana. E possam descansar bem aí, né? Segunda-feira, às 20 horas, a gente está de volta, tá? Um abração. Até mais.